Boa noite, eu sou a doutora Márcia e eu vou falar um pouco com vocês sobre climatério e menopausa. Na verdade é um tema bastante controverso, a gente vê as pacientes meio perdidas em relação ao tratamento, né? Então vamos tentar esclarecer um pouquinho, botar as coisas no lugar. Ao contrário do que muita gente acha, menopausa não é um período da vida da mulher, é uma data. É a data que desce a última menstruação. Se a mulher tiver o hábito de anotar, ela vai colocar lá, ó, no dia tal foi a última vez que eu menstruei. Isso é a menopausa. Ela deve acontecer habitualmente depois dos 40 anos de idade e antes dos 55. Isso de forma fisiológica, acontecendo de acordo com as normas da natureza. Mas às vezes pode acontecer antes por causa de processos patológicos. Então, alguma doença que acomete os ovários ou alguma doença que necessita de um tratamento que pode comprometer os ovários, como uma quimioterapia, uma rádio, ou mesmo a necessidade da retirada cirúrgica dos ovários. O climatério, esse sim que é um período na vida da mulher, que comporta assim, alguns anos antes da última menstruação, alguns anos antes da menopausa e alguns anos depois. Seria um período de sintomas. E a gente chama que é um período de transição, é quando a mulher está passando da vida reprodutiva para a vida pós-menopausa. Não é uma doença, é um processo fisiológico. Todo mundo sabe, qualquer mulher sabe que um dia, se ela viver o suficiente, ela vai entrar na menopausa. Então isso é uma coisa muito natural. O que significa isso? Que o período de reprodução da mulher terminou. Então, a gente nasce programada para durar algum tempo a nossa função reprodutiva, mas ela tem um final. A gente diz que mulher tem um prazo de validade no que diz respeito à reprodução. Significa que os ovários não trabalham mais, eles esgotaram a sua capacidade, acabaram todos os óvulos do ovário. E aí, então, ele não vai trabalhar mais. Uma das funções do ovário é produzir hormônio, se ele não trabalha mais, a gente não tem mais os hormônios femininos. Então, esse estado de climatério, de menopausa, ele pode vir cheio de sintomas e sinais. O clássico é a onda de calor. Todo mundo já ouviu dizer, né, que a mulher, quando está no climatério, se queixa das ondas de calor e muitas vezes em conjunto com uma sudorese, um suor. Ela sente o calor e fica suada. Uma outra sintomatologia muito comum é a alteração dos ciclos menstruais. Para nós, médicos, seria o sinal mais importante, que é o que a gente leva em consideração para afirmar o diagnóstico, né? Então, a gente percebe que as menstruações começam a ficar afastadas uma das outras, já não tem mais um ciclo. E aí, então, isso culmina com a última menstruação. Um outro sintoma bastante comum é o ressecamento vaginal. Também é uma queixa comum nos consultórios, a mulher dizer que ela está com dificuldade para a vida sexual porque ela já não lubrifica mais. Junto com isso, muitas vezes ela tem a diminuição da libido, e isso é bastante fácil da gente entender. Acabou o final da fase reprodutiva. A libido é uma espécie de um reflexo do organismo que faz a mulher ter relação sexual no período fértil. Ela não tem mais período fértil, é mais ou menos esperado que ela já não vai ter mais a libido, né? Ainda a gente pode encontrar muita queixa de depressão, como sinal, uma perda de massa óssea, que a gente acaba verificando nos exames de densitometria óssea. A gente nota uma alteração da distribuição da gordura corporal. A mulher no climatério tende a acumular gordura no abdômen. Ela fica sendo aquela mulher de perna e braço fino, mas barrigudinha, né? E é comum também a queixa de alterações da pele e dos seus anexos. Então, muito ressecamento de pele, às vezes cai um pouquinho o cabelo, às vezes nascem alguns pelos faciais. O diagnóstico da menopausa, ele é basicamente clínico, a gente não precisa muito de laboratório. A gente faz um cruzamento dos dados, a idade da mulher versus essas alterações menstruais que ela apresenta versus os sintomas que estão relacionados à falta dos hormônios. Em alguns casos especiais, às vezes a gente precisa recorrer ao laboratório. Então, por exemplo, uma mulher que tem antes dos 40 anos e começa a ter uma alteração menstrual, a gente pode querer saber se isso é uma menopausa precoce ou se é uma outra causa. Então, vale a pena dosar hormônios. Um outro caso seria a mulher que
não tem mais o útero. Então, aquele dado menstrual que é tão importante para fazer diagnóstico, a gente já não tem mais esse dado. Então, a gente pode lançar a mão do laboratório para ajudar a fazer o diagnóstico. De tratamento, então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é assim, como não é uma doença, não é obrigatório fazer tratamento para climatério e menopausa. Então, assim, quando a mulher chega cheia de dúvida lá no consultório dizendo, doutora, eu estou entrando na menopausa, estou na menopausa, eu preciso fazer terapia hormonal? Então, a resposta é não. Hoje, a gente admite que o tratamento da menopausa, ele não é mais preventivo. A gente não vai fazer tratamento para evitar que ela tenha doenças, como aconteceu no passado, né? Esse tratamento hoje visa resolver sintomas. Então, a mulher que está no período de climatério e é muito sintomática, sim, ela deve receber tratamento. Agora, se ela estiver bem, está tudo acontecendo direitinho com ela, ela não precisa receber tratamento. O tratamento a gente acaba escolhendo baseado na gravidade dos sintomas. Então, a gente tem assim um cardápio de tratamentos para oferecer. Por exemplo, alteração no estilo de vida. A gente sabe que a mulher que fuma costuma sofrer mais da menopausa. Então, a gente vai fazer um aconselhamento para que ela deixe de fumar. Pode modificar uma dieta, principalmente esse caso do aumento do peso, da gordura abdominal, a gente pode resolver isso só fazendo uma alteração dietética e acoplando uma atividade física. Se for a questão da onda de calor, se ela não tem muito forte, se ela não tem muito frequente, se ela puder acomodar o ambiente que ela está para que tenha uma temperatura mais agradável, isso pode ser suficiente para resolver o problema. Então, a alteração de estilo de vida é uma das ferramentas que a gente tem. Uma outra seria a fitoterapia. Existe uma molécula chamada isoflavona, que a gente encontra, por exemplo, na soja, pode encontrar numa outra planta chamada Simicifuga racemosa, Ian mexicano. Essa molécula, ela tem estudos que mostram que ela pode ser eficiente para tratar o sintoma onda de calor. Ponto. Outras queixas ela não resolve com fitoterapia. Terapia hormonal é o clássico, né? Tratamento da menopausa com terapia de reposição hormonal. Essa reposição ela pode ser feita só localmente, com aplicação de hormônio, estrogênio na vagina, para resolver os problemas urogenitais, ressecamento vaginal, sintoma urinário relacionado com hipoestrogenismo. Ou pode fazer o tratamento de reposição sistêmico, que vai fazer efeito no corpo todo. Esse tratamento pode ser feito por via oral, pode ser feito transdérmico, com os adesivos que a gente cola na pele, pode fazer uns implantes que agora estão sendo bastante propagados, né? Então, uma reposição sistêmica. Mas o tratamento de hormônio tem os seus poréns, tem os seus senões, né? Eles têm bastante efeito colateral, eles têm riscos, eles têm contraindicações. Então, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama está contraindicada de fazer reposição hormonal. Então, para aquela mulher que não pode ou não quer, porque às vezes tem esse mito ou tem esse medo das consequências, a gente pode usar as drogas antidepressivas. E eu diria que seria a segunda opção para fazer tratamento de sintomas de menopausa depois que a gente contraindica a hormonioterapia. Por fim, não é exatamente um tratamento de menopausa, mas o ginecologista agora é o clínico geral da mulher, né? Então a gente acaba se ocupando de fazer a prevenção da osteoporose. É praxe nas consultas de rotina, a gente pediu o exame de densitometria e depois, de acordo com o resultado, fazer as opções de tratamento. A gente sempre deve considerar que a mulher precisa ter uma dosagem de cálcio, uma ingesta de cálcio mínima todos os dias, pode ser conseguido na própria dieta ou quando não dá para ser na dieta, existem os comprimidos de cálcio. Necessário também monitorar a ingestão de vitamina D e, nos casos de uma osteoporose instalada, uma osteopenia grave, a gente tem algumas opções terapêuticas,
que não são o hormônio é também, o hormônio ele é muito competitivo com os outros tratamentos, diria que em termos de eficácia ele está pareado com os outros tratamentos, mas existem várias outras opções de tratamento que eu acho que qualquer ginecologista hoje está habituado para trabalhar com isso, tá? Então era isso que eu tinha para falar com vocês e estou à disposição para as perguntas.